aquela época, o assassinato da Maria Fê foi um crime terrível. E o julgamento ele foi marcado por embate entre a defesa e a acusação. Bom, o caso da Isabela também, o julgamento foi marcado por embate entre a defesa e a promotoria. O Francisco Sembronelli, que era o promotor daquela época, foi marcado. E olha, tanto é que aquela época lá, a mãe da Maria Fê, ela fez o tipo de uma aliança com a promotoria, naquela época. Ou seja, que acusava o José Pistone de assassinato. E ó, eu vi algumas informações, claro que eu li algumas informações, só que eu não cheguei a entrar profundamente no caso do José Pistone, que é o último crime do livro O Crime na Galeria de Cristal. Aí então eu peguei e eu comecei a ler esse ano ainda o último crime que ocorreu naquela época lá, em 1928. Viu, gente? Sobre a Isabela. A Isabela eu não li muitas coisas sobre a Isabela, ou porquê. Primeiro detalhe, eu decidi fazer o tema da Isabela, mas a princípio era só o tema da Isabela, mas ontem eu gravei um monte de vídeo e não acertei. Aí eu decidi pegar e ler o livro O Crime na Galeria de Cristal e decidi pegar e entrar com o caso da Isabela, porque o caso da Isabela e o caso da Maria Fê, eles são casos semelhantíssimos. O porquê? A Maria Fê, ela morreu por esganadura. Ou seja, até então, naquela época, um crime terrível. A Isabela também ela morreu por esganadura, ou seja, ela foi esganada. Asfixia, porque, segundo informações que eu vi até então, o caso da Isabela é asfixia. Até então, gente, também, segundo que eu vi no livro, o caso da Maria Fê era asfixia. E aquela época, quando o corpo ele caiu no Porto de Santos, foi um caso terrível. E talvez foi aquela época, segundo o que eu vi no livro, o maior crime de repercussão nacional. Porque não tinha acontecido um crime semelhante ao que eu vi ali no caso do José Pistone. Não tinha. Eu até vou ter que analisar melhor, mas talvez até acho que nem o assassinato até do Michel Tradi e da Albertina Barbosa ali que matou Malheiros, que eu li no vídeo também, talvez nem esses crimes abalaram tanto como o do José Pistone e a Maria Fê. Então, o José Pistone ele foi preso, ele ficou em prisão preventiva por 3 anos, e naquela época eles queriam exibir um filme da José Pistone para fato de que não... em questão que a defesa não deixou porque ele não tinha sido julgado ainda. Então, ou seja, não tinha sido julgado. O caso da Isabela, gente. Pois bem, o caso da Isabela tem muitos vídeos e minisséries no canal do YouTube. Então, ou seja, canal do YouTube não, no YouTube. O canal aqui vai ter daqui a pouquinho as informações até segunda-feira, os meus vídeos aqui. Então tem bastante séries e minisséries. A Netflix ela lançou uma minissérie especial sobre o caso da Isabela. Foram livros, revistas naquela época, porque em 1928 não tinha, vamos supor, a revista Veja, porque a revista Veja ela iria ser enfática na cobertura do assassinato da Maria Fê. Então, crime terrível naquela época em 1928, crime terrível em 2008 também. Tanto é que até hoje o edifício London
tá lá em pé, contando talvez até uma parte terrível da história de crimes brasileiros. E agora faz pouco tempo que a Ana Carolina Jatobá, ela saiu de fechado e foi solta, ou seja, ela estava em regime semiaberto e foi solta. Gente, muitas histórias, muitas informações. Eu li o livro, pretendo colher mais informações até segunda-feira, mas olha, são dois crimes semelhantes e tão mais semelhantes talvez até a forma de investigação, as formas do assassinato, tudo coincide praticamente. Só que com uma diferença. A primeira coisa, são anos distintos. 1928 e 2008. São anos praticamente que separam esses anos de alguns anos a mais. Então, para mim fazer um caso como esse daí, é claro, gente, vou ter a ajuda da revista Veja e vou ter a ajuda do livro O Crime na Galeria de Cristal. Eu pretendo contar novos detalhes sobre esse crime, os dois crimes, afinal, na segunda-feira, quando eu devo publicar para terça-feira. Gente, detalhe ou não, quando eu falei sobre semelhança, o caso da Isabela, ele pode ser assemelhado ao caso do José Pistone, mas tem um caso muito mais semelhante que ocorreu há um tempo atrás, o caso do Henry, o assassinato do menino Henry, o Jairinho, ele está preso até agora, e a Monique, ela foi presa esse ano, ela estava em regime, estava solta na verdade, não estava nem em regime aberto, estava solta, e ela volta para a cadeia, porque disseram que, não sei, acusação lá, acusaram ela, não sei do que foi. Não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não quero aqui entrar em detalhes sobre um caso que ele ainda está acontecendo. Mas, gente, semelhante ao caso da Isabela também, e muito mais semelhante ao caso do Henry, porque o Jairinho, ele matou o Henry com a base de pancadas, como foi a Isabela. Ou seja, os dois casos teve espancamento. E os dois casos, naquela época, a mãe da Isabela, vou citar um pedaço, ela procurou por justiça. Procurou fazer justiça. E o caso do Henry também procurou fazer justiça, está procurando fazer justiça, porque o Jairinho, ele ainda não está em julgamento. Ele está preso em prisão preventiva, seja, sem tempo para ele sair. Então, logo agora que ele for ao julgamento, eu pretendo colher informações sobre esse dia do julgamento e passar para vocês aqui. O Alexandre, ele foi condenado em 2010, a 31 anos de cadeia, e a Ana Carolina Jatobá foi condenada a 26 anos de cadeia. Então é o seguinte, gente, naquela época também, o julgamento, ele marcou a população brasileira, porque era um julgamento bastante interessante. Gente, o José Pistone, ele foi condenado a 31 anos de cadeia, cumpriu 16 e saiu e alguns anos depois acabou morrendo, sofrendo de infarto. Bom, gente, foi, até mais.